gente vai dar início aqui ao nosso painel. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Eu vou começar com uma breve descrição. Eu sou Elisa Funari, advogada do Marchini Botelho Caselta Advogados. Eu sou uma mulher branca, com cabelo claro, cacheado, na altura dos ombros, uso óculos e estou vestindo uma calça preta e uma blusa azul listrada e um casaco branco. Bom, primeiramente, eu queria agradecer a todos os presentes aqui, o IBRAC, nas pessoas do René Medrado e Ricardo Botelho, pela organização do evento e do painel, e agradecer principalmente os convidados que compõem a mesa e que toparam participar da discussão e que eu tenho a certeza que irão contribuir enormemente com o debate. Passando aqui para o painel, eu vou dar uma breve introdução, tá? Não se preocupem, eu sou a que menos vou falar aqui, para o bem de vocês. Depois da introdução, eu vou fazer a ideia é fazer uma dinâmica de perguntas e respostas com os nossos painelistas. Bom, o presente painel é uma oportunidade para debater um tema extremamente atual. Como muitos de vocês sabem, em setembro, durante uma das sessões de julgamento do CAD, foi lançada a edição de 2025 do Guia de Programa de Leniência. O documento é fruto de um longo e minucioso processo que contou com a criação de um grupo de trabalho de leniência antitrust em 2023, encabeçado pelo IBRAC, e participação da sociedade civil por meio de uma consulta pública. E o documento ele consolida os principais procedimentos adotados na negociação de acordos de leniência no âmbito da autarquia. Passando aqui só um pouquinho da história do programa, o programa foi introduzido no Brasil em 2000 e, desde então, permitiu a celebração de centenas de acordos entre os anos de 2003 e 2024. Como bem destaca a Amanda Taide, numa série de artigos que ela escreveu sobre a revisão do guia, o programa de leniência está em constante evolução. Então, a gente tem uma primeira fase de mais ou menos de 2000 a 2011, que foi a instituição do programa e a assinatura de diversos acordos, principalmente de cartéis internacionais. Uma segunda fase de 2010 a 2012, mais ou menos, que é marcada pela consolidação do programa e ampliação do seu foco para cartéis nacionais, que representam a maior quantidade dos casos assinados nesse período. Já a terceira fase, que vai de 2015 a 2020, a gente teve como marco o primeiro acordo assinado no âmbito da Operação Lava Jato, que redirecionou o foco do programa para cartéis nacionais e licitações. E, atualmente, como vai ser melhor explorado aqui nesse painel, a gente passa por uma fase de recalibração dos incentivos, do programa de leniência. Desde a implementação do programa, o CAD ele instituiu 2 guias, editou 2 guias voltados à sistematização e orientação da política. O primeiro guia, que é o Guia de Programa de Leniência Antitrust, que foi atualizado agora, foi lançado inicialmente em 2016 e teve uma atualização em 2017 e agora a atualização que a gente vai debater. E o segundo documento, um pouco mais recente, de 2021, foi o Guia de Recomendações Probatórias para Propostas de Acordos de Leniência. E a ideia do documento é consolidar a jurisprudência do Conselho sobre o padrão probatório adotado na celebração de acordos envolvendo cartéis. Então, como a gente vê, a gente tem aí um longo caminho já do programa de leniência do CAD, com claros avanços, mas, atualmente, nos últimos anos, tem se discutido muito a diminuição dos casos, E isso tem levado a reflexões sobre a atratividade, a efetividade do programa e o que pode ser feito. Bem ou mal, estamos falando já de um programa que tem quase aí seus 25 anos. E é nesse contexto que o painel se apresenta. A ideia é que a gente passar por 3 blocos. Tá? O primeiro bloco vai ser um pouco mais introdutório. A ideia é contar aí com a participação dos convidados
para contar um pouquinho esses anos, desde a edição do guia, o histórico, quais são os pontos positivos, né, os marcos aí mais importantes, as deficiências, enfim. Aí a gente vai passar por um segundo bloco, que a gente vai trazer aí um pouquinho da experiência internacional, como é que as outras autoridades também têm lidado com essa questão da atratividade e efetividade do programa de leniência em suas próprias jurisdições, com foco especialmente na CMA. E, por fim, a gente vai entrar no documento e discutir um pouquinho quais são as alterações propostas, o que tem de novo. Para isso, vou conto aqui com uma mesa altamente qualificada. Vou aproveitar para introduzir os convidados, começando aqui pelo nosso representante do CAD, Emanuel Faria, coordenador de leniência do CAD, com especialização em defesa da concorrência e direito econômico pela Faculdade Getúlio Vargas, e irá trazer um pouquinho da visão da autoridade sobre o histórico e processo de revisão do programa, bem como a sua importância para garantir o enforcement antitrust. Vamos contar também com a participação das advogadas Ana Paula Martinez e Juliana Gonçalves. A Ana Paula é sócia do Levi Salomão Advogados e membro do Conselho do INSPER e do Escritório de Harvard no Brasil. Foi diretora do então Departamento de Direito Econômico da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, de 2007 a 2010, e ela irá contribuir com o debate, com a sua experiência passada no governo, né, e a sua experiência atual na representação e assessoramento dos clientes. A Juliana Gonçalves, sócia na área de Direito Antitrust do Caminati Bueno Advogados e diretora do Comitê de Contencioso Econômico e Arbitragem do IBRAC. E ela trará a sua visão, especialmente sobre sua ampla experiência na representação e assessoramento de clientes destinatários do programa. E, por fim, aqui uma convidada muito especial, Lucília Falsarella Pereira, que nos acompanha desde Londres. Ela é diretora sênior do Competition Enforcement, na Competition and Markets Authority, CMA, com responsabilidade sobre todo o portfólio de enforcement antitrust da CMA, incluindo condutas unilaterais, acordos horizontais e cartéis. A Lucília enriquecerá o debate com sua visão internacional sobre o programa e práticas de leniência, especialmente sobre a consulta lançada pela CMA em 2025 para atualização do seu guia de leniência. Bom, feita as introduções, vamos passar para o que realmente importa, né, que é o tema do painel. Considerando esse contexto, né, que eu brevemente descrevi aqui, sobre a instituição do programa, as suas fases, para a minha primeira pergunta, eu queria passar a palavra para o Emanuel, para ele compartilhar um pouquinho com a gente, desde a perspectiva do CAD, como evoluiu o programa, né, desde a sua instituição em 2000, e quais têm sido os principais marcos positivos do programa até o momento, e também os principais desafios enfrentados pela autoridade, que, de certa forma, levaram ao momento de agora, né, com a edição do novo guia. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentando minhas colegas de mesa, agradeço ao IBRAC pelo convite. É uma honra, como coordenador-geral da CGA 10, discutir a trajetória e o futuro do programa de leniência do CAD. É uma responsabilidade muito grande representar o programa, suceder pessoas tão capacitadas que conduziram anteriormente o programa. Encontrei com a Amanda, Carol, Alden, Felipe. Aproveito para agradecer ao superintendente-geral, Alexandre Barreto, ao adjunto Felipe, pela confiança, pelo apoio. A equipe da CGA 10, representada pela Joyce aqui, a Regina e o Celso, que se dedicam muito para fazer o programa funcionar e avançar. Também tem sido muito proveitoso a interação com os advogados e as advogadas. Conheci muitos aqui hoje presencialmente, é um prazer conhecê-los. Então, de forma muito sucinta, o programa de leniência permite que quem participou de uma conduta anticompetitiva possa denunciar o fato ao CAD e, com isso, obter isenção ou redução de penas. Só o primeiro a procurar o CAD tem esse direito, e para isso é preciso confessar, cessar a conduta e colaborar com a investigação, apresentando informações e documentos relevantes. Sobre a evolução do programa,
de leniência no Brasil foi introduzido em 2000, visando o fortalecimento da repressão a infrações contra a ordem econômica. Um marco inicial importante foi em 2003, com o primeiro candidato à leniência antitruste, após a extinta SDE ter construído reputação na identificação e punição de práticas anticompetitivas. A partir desse momento, a persecução criminal do cartel ganhou prioridade no Brasil e, assim, dois grandes pilares de um programa de leniência de sucesso foram fortalecidos, que são o alto risco de detecção e o receio de punição severa. A grande transformação ocorreu em 2012, com a entrada em vigor da Lei 2.529, transferindo a competência para negociar o acordo da SDE para o CAD, para a SG-CAD, eliminou o impedimento para que o líder do cartel pudesse propor o acordo e explicitou seus efeitos penais, garantindo a suspensão do prazo prescricional e o impedimento do oferecimento da denúncia, com a consequente extinção automática da punibilidade após o cumprimento do acordo. O CAD, desde então, tem aperfeiçoado o programa para torná-lo mais transparente, eficiente e seguro, outros pilares de um programa de leniência de sucesso. Então, ao longo desses 25 anos, o amadurecimento institucional do CAD consolidou o programa como uma importante ferramenta de detecção e repressão de condutas anticompetitivas no Brasil. Como marcos positivos relevantes nesse percurso, menciono os benefícios centrais do programa que o tornam atrativo: a extinção da ação punitiva, a leniência total, ou a redução de 1 a 2/3 das penas em leniências parciais, isso na esfera administrativa, e a extinção automática da punibilidade na esfera criminal. Como já dito, um marco positivo foi a permissão para o líder do cartel delatar. Isso foi fundamental para a desarticulação de grandes infrações, pois, em tese, o líder, pela sua condição de liderança, possui mais informações sobre a conduta. Outro marco foi a formalização e clareza dos incentivos à leniência plus, que é um instrumento crucial de detecção, oferecendo estímulos a se delatar uma nova infração, possibilitam a redução de 1/3 da penalidade aplicável a uma infração já investigada para quem reportar um novo cartel sobre o qual o CAD ainda não tinha conhecimento. A leniência plus potencializa a cooperação dos investigados ao criar incentivos adicionais para a revelação de condutas distintas, fortalecendo a capacidade investigativa do CAD. Tem sido muito utilizada, até hoje foram 71 pedidos elegíveis de leniência plus. Na esfera civil, houve aprimoramento das ações de reparação de danos concorrenciais, as ARDCs. A recente Lei 14.470, de 22, trouxe maior segurança na esfera civil ao disciplinar que o signatário de leniência responderá somente pelos danos efetivamente causados, e não em dobro, não mais em dobro. E não será solidariamente responsável pelos prejuízos causados pelos demais coautores da infração. E aí chegamos no novo guia de leniência, que completa um mês da sua publicação amanhã, cujas novidades e esclarecimentos visam fortalecer a atratividade e modernizar a atuação do CAD. Essa atualização do guia sinaliza ao administrado a importância do tema e a constante reflexão da autoridade. Mas trataremos em breve dessas novidades e assim eu encerro a minha primeira participação. Muito obrigada, Emanuel. Ainda nesse contexto de evolução do programa, né, e entrando um pouco nessa questão da aparente diminuição no número dos casos nos últimos anos, então, só dando um exemplo, no Brasil, por exemplo, entre 2015 e 2019, a gente teve um boom de acordos, né, muito por conta da Lava Jato, mas, enfim, a média de acordos assinados foram em torno de 11 acordos por ano, e esse número cai para uma média de 3 a 4 acordos por ano entre 2021 e 2024. Nesse contexto, eu gostaria de perguntar para a Ana Paula, para a Juliana, o que vocês entendem que são os principais fatores que podem explicar o declínio no número de acordos nos últimos anos, né? Aqui a gente falando de
fatores legislativos, regulatórios, mercadológicos, sociais, enfim, o que vocês acham que pode ter afetado a atratividade e efetividade do programa? Obrigada, Elisa. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui. Queria agradecer o IBRAC, em nome do Ricardo, pelo convite. Agradecer a presença do CAD aqui também, em nome do superintendente. Obrigada por estarem aqui. A gente fez um truque, né, que vocês devem ter percebido que tinha uma música hipnótica quando vocês chegaram. É para obrigar todo mundo a ficar aqui, por isso que vocês estão praticamente hipnotizados, que era uma música bem psicótica. Bom, começando do começo, eu queria desmistificar esse declínio, Elisa, que, claro, tem uma razão de ser, mas eu acho que não é tão extremo assim. Então, começando pelas fases, né, e Amanda, com todo o respeito, acho que quase que uma questão semântica, né, eu colocaria em 3 fases e não 4. Então, eu colocaria essa primeira fase da instituição do programa, que é de 2000 a 2011, depois uma fase de consolidação do programa, que foi muito bem feita, inclusive, Amanda, com a sua liderança aí, de 2012 a 2019, e depois essa fase que a gente está agora, que, de fato, essa recalibração dos incentivos para a leniência de 20 para 24. Então, na primeira fase, a gente tem 22 acordos, nessa segunda fase, 76, e nessa terceira, 12. Na segunda fase, acho que em termos de estatística, né, qualquer estudo de estatística que a gente tem que, idealmente, quando a gente pensa em média, tirar eventos que sejam muito fora da curva, que são os outliers. Sem dúvida nenhuma, a Lava Jato é um outlier no Brasil, isso é totalmente fora da curva. O CAD foi agraciado por todos esses casos. Claro, os casos só chegaram porque o CAD tinha um programa muito bom, sólido, reconhecido, mas esses casos chegaram, né, por um contexto investigativo muito mais amplo do que tinha ali no âmbito do CAD, e por decisões estratégicas da autoridade se decidiu abrir 30, 32, 28 casos, mais ou menos 30 casos que foram abertos ali de Lava Jato no CAD, poderiam ter sido 15, poderiam ter sido 10. Acho que tem contornos do que foi decidido como suficiente para configurar uma infração à ordem econômica e um processo administrativo que um ou outro pode discordar. Então, a gente tem ali 30 casos muito fora da curva, que eu acho que, em termos de estatística, acaba distorcendo a estatística, porque foi muito fora da curva, e também, nesse período, tem um outro conjunto de casos que eu acho que sai um pouco do normal, que são os casos de autopeças, né? Quantas peças tem um carro? Esses casos também vieram de casos internacionais, que, de novo, a Lava Jato só vieram porque o CAD tem um programa que funciona, que é respeitado, que é bem azeitado, mas esses casos apareceram, né? E contribuem para esse conjunto de 76 casos que chama muito atenção e acaba distorcendo. Parece que a gente foi de 11 por ano para 3. Eu acho que não é bem assim. De fato, acho que a gente tem que pensar em como manter os incentivos para a leniência, mas eu não acho que a queda foi tão drástica assim, porque a gente tem 2 eventos que acabam distorcendo muito a estatística. Então, a gente teve essa construção do programa no começo, sempre muito sofrido, né? Acho que a turma aqui das mais antigas vai lembrar, Cagliari, né? O Zé Alexandre também, que trouxe o primeiro caso de cartel internacional para acordo de leniência internacional para ser assinado. O próprio primeiro caso de vigilância não é um caso que aparece assim, é um caso que você precisa buscar mostrar para a sociedade que a autoridade estava pronta para conceder e para começar a usar aquele instituto. Então, eu acho que é uma trajetória super bonita e que está numa espiral ainda ascendente de construção desse programa. E se a gente pegar os números ano a ano, por isso que eu também não gosto de olhar ano a ano, acho que a gente tem que olhar a floresta, tem essa dinâmica da realidade da vida, que a gente tem picos que, se você olha assim, nossa, então 2003 é 1, 2004 é 1, 2005 é 1, 2006 são 4, aí 2007 são 1, 2, 4, depois são 8. Por que tem esses picos? Porque é quando o secretário da SDE, a secretária na época, primeiro o Daniel, que sai em 2006, depois a Mariana, que sai em 2010, depois, quando teve a introdução da nova lei, que você muda ali da SDE para a superintendência, tem um outro pico em 2012. Claro, você está lá negociando, de repente vai mudar o secretário, a gente já não sabe quem vem, vamos correr para assinar logo, aí tem aquele pico. Isso mostra 2 coisas, que às vezes as negociações se alongam demais sem precisar, e você precisa daquele prazo ali
muito estrito para, de fato, fazer a coisa acontecer, que é quando, por exemplo, o secretário ou o superintendente está para terminar o mandato. A gente viu, aliás, um outro pico em 2019, quando termina o primeiro mandato do Cordeiro. Então, também para vocês aprenderem a ler essas estatísticas, tendo uma visão mais de floresta e menos de árvore, e ver esse todo e essa evolução dessa dinâmica de negociação também. Eu acho que, em relação ao guia, depois a gente vai tratar mais especificamente, mas coisas mais gerais que eu acho que afetam um pouco o programa. A duração do processo, né, que a gente já falou muito, inclusive, né, Felipe, na consulta que vocês fizeram, que a gente comentou que é contraintuitivo que um caso de leniência possa demorar mais que os outros, porque, afinal, ele é super bem embasado, as provas estão boas, o caso está organizado. Sim, mas a história está lá, tem muito documento, tem uma relação processual mais difícil de formar, porque são muitas pessoas físicas, que, aliás, as pessoas físicas no processo do CAD, apesar de, mesmo na lei de 62, já tinha previsão de pessoa física, elas aparecem, na verdade, com os acordos de leniência e com os casos que vieram do penal, que a gente tem todos esses casos do começo da história do CAD, que são os casos de revenda de combustíveis, né, as primeiras condenações de revenda de combustíveis, vêm do penal. E, claro, esses casos do penal, por definição, trazem as pessoas físicas. Mas, tirando esses casos, mesmo Britas, né, Britas a gente teve a busca-apreensão. Primeiro caso de busca-apreensão do CAD, Britas. Teve penal e não teve pessoa física no processo do CAD. E eu acho até por uma falha de agir automático mesmo. O CAD não colocava, a SDE não colocava a pessoa física no polo passivo do processo, por uma questão de mindset, né? E acho que não era nem uma decisão ativa, era simplesmente o que se fazia na época. Quando chega a leniência, claro, para você ter direito à proteção, imunidade administrativa e penal, né, no caso de uma leniência total, você precisa, por requisito legal, que eu acho que esse é um outro aperfeiçoamento que a gente pode discutir depois, de ter uma cláusula guarda-chuva e, na verdade, ter um processo de carve-out, você precisa assinar o acordo. E na hora que você assina o acordo, vem lá o José e fala, eu participava. Do outro lado da mesa tinha o Joaquim, a Maria, a Leonora, o Daniel, enfim. E aí você vai formando um polo processual gigante, que por conta, acertadamente, óbvio, de direitos de defesa, etc., cada um aponta 3 testemunhas e por aí vai, e a citação internacional, a gente caminha para processos que duram anos e anos e anos. Anos e anos e anos, porque é difícil mover adiante esses processos, e aí tem uma questão das pessoas físicas, que é o meu tema da obsessão aqui, de retirar as pessoas físicas do polo passivo do CAD, e se não for retirar tudo, pode deixar administradores, mas acho que a gente tem, e a superintendência tem feito um esforço muito louvável de reduzir o polo passivo, mas certeza jurídica só se vai ter, obviamente, com alteração legislativa, porque pode chegar no tribunal, aliás, como a gente viu recentemente nos casos de cimento, que é, não, mas tem esse outro cara aqui, e volta tudo, instaura tudo, e 20 anos depois essa pessoa ainda está sofrendo esse processo. Eu acho que, do ponto de vista de bem-estar social, que é para isso que o CAD serve, né, a autoridade pública, para incrementar bem-estar social, a gente acaba fazendo pouco, porque os processos acabam virando processos de papel e menos processos de carne e osso, com um resultado efetivo para a sociedade. Bom, enfim. Então, tem esse aperfeiçoamento das pessoas físicas, da duração do processo. Então, se de um lado tem um desafio da formação do processo, né, da relação processual, da citação, de você dar direito de defesa, que obviamente tem que dar para todo mundo, que só acaba demorando mais o processo, mas tem uma questão dos recursos que a autoridade tem, né? Tem o que tem, e aí é uma questão de definição de prioridades. Eu entendo todas as dificuldades do órgão, então não é uma crítica específica ao órgão, mas, enfim, pensando como sistema, eu tive casos, eu tenho certeza que vocês também tiveram, de leniências que, entre o inquérito administrativo e a instauração do processo, 7 anos se passaram. Esses casos ainda nem foram julgados. Então, a gente fala hoje, numa média, dos casos de processo de acordo de leniência que duram 7 anos, minha aposta é que eles vão durar 15, vão durar 20 anos. Então, acho que é um bom momento para repensar esse funcionamento do sistema, que, obviamente, isso também acaba afetando os incentivos para a delação. E aí, enfim, de temas mais gerais, né, que a leniência, o programa não existe no vácuo, ele existe, como o Emanuel falou, tem esse tripé aí de sanções severas, o medo de dar detecção, e a transparência do programa, e aí sim, mais próprio do programa, mas a questão da detecção e das sanções severas, de colocar esse calor. Então, uma reflexão que eu acho que vale a pena fazer, eu mesmo não tenho opinião formada, mas acho que tem que parar para pensar, estabelecer via
provavelmente alteração legislativa, um programa de recompensas. O DOJ acabou de lançar agora o programa. Tem tantas esferas legais que já têm esse programa. Aliás, no Espírito Santo, né, que é meu estado aí de origem, uma lei de 2008, Lei 8894, que estabelece recompensa pecuniária para quem delatar, blá, 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 né, que não seja partícipe da conduta. Então, acho que vale a pena pensar, porque isso dá um calor. A Lucília talvez possa até comentar, eu acho que o UFT tem um programa assim, então acho que isso seria uma coisa que valeria a pena pensar. Campanhas, né? Porque eu acho que a gente já está muito distante daquele mundo de 2003, 2007, que ainda tinha aqueles resquícios da década de 90, de que o delator era uma pessoa ruim, né? E a gente tem essa memória coletiva no Brasil, Joaquim Silvério, Tiradentes, né? Que em troca de incentivos tributários delatou lá o Tiradentes, o próprio Sarney, no artigo de 95, falava super mal da delação premiada. O ministro da Justiça, o Miguel Reale, vocês vão lembrar aqui alguns, quando foi lançado o programa de leniência, num evento lá na São Francisco, ele falou, isso aí é uma macaquice americana, não tem razão de ter isso aqui no Brasil. Acho que a gente já saiu desse cenário, mas ainda assim eu acho que tem empresários que não se sentem confortáveis, e um bom exemplo inspiracional em termos da construção dessa consciência coletiva em prol da delação de um ilícito, né? Então, a gente não está falando de você delatar algum esquema lícito, né? Enfim, nem seria delação, mas é um esquema, uma organização criminosa que você tem que fazer a coisa certa, se arrepender, ir lá e, sim, buscar esse incentivo que a autoridade te dá, né? Essa lógica da cenoura e do porrete. Então, você pega a experiência japonesa, que tem mais de 1.500 acordos firmados, eles tinham uma resistência cultural enorme. E a autoridade japonesa fez um trabalho muito bem feito com um grupo empresarial para mostrar, não, o certo é você vir aqui e delatar. Então, acho que esses são comentários mais iniciais, que depois a gente pode falar mais do guia. Vou seguir aqui, então. Primeiro, bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui. Queria agradecer o convite na pessoa da Elisa e do Ricardo Botelho. Fazer minha autodescrição. Eu sou, então, uma mulher de cabelos negros, olhos castanhos, estou usando uma blusa branca e uma calça marrom. E, Ana, concordo com todos os pontos que você trouxe, e eu queria só adicionar um que eu acho que teve um impacto muito grande aí, sim, nas reduções dos números de leniências, acho que tanto mundialmente como aqui no Brasil, que são as ações reparatórias, né? A gente não consegue deixar isso de fora quando a gente fala. Eu entendo que teve picos, de fato, aí algumas questões que suscitam um grande número, mas também num cenário holístico aí, a hora que você olha números internacionais e números aqui no Brasil, a gente vê um grande impacto, sim, né? 2014, ali a gente teve a diretiva da União Europeia, com o aumento dos casos e, consequentemente, uma redução aí dos números de leniência lá na Europa, que é uma realidade. Lá a gente vê praticamente diariamente as ações surgindo, novas ações reparatórias, e aqui no Brasil também ganhando uma atração agora, diversos casos sendo ajuizados. E quando a gente fala de ações reparatórias e que você está ali numa discussão com o cliente, se começar ou não uma negociação de leniência, você precisa apresentar para ele esse risco que ele tem, e a hora que você coloca qual pode ser a exposição financeira, ela pode ser muito grande, e isso decorre um pouco da ausência de termos uma jurisprudência dos tribunais sobre como o sobrepreço vai ser calculado nessas ações, né? Então, se a gente tenta ser conservador com o cliente e apresenta ali um dado, por exemplo, a OCDE, entre 17% e 20% do produto afetado, e aquele produto pode ser todo o faturamento de um cliente, você tem um número muito grande, e a hora que ele vê essa exposição financeira, que ele vai estar suscetível, vis-à-vis, ele deletar, entregar a leniência, pensar numa condenação ali do CAD, isso pode ter, sim, um efeito dissuasório. A gente sabe, aí teve a lei, né, o Manuel falou, da Lei 14.470, que trouxe benefícios para os lenientes em relação às ações reparatórias, né? Então, eles respondem só pelos danos propriamente deles, não tem solidariedade, mas ainda assim não exime ele dessas responsabilidades. E aí, então, essa responsabilidade causa um efeito ali e é um dos fatores considerados na hora de seguir ou não com a leniência,
E a gente tem visto, desde então, uma redução no número que é, de certa forma, correlacionado ao início dessas ações e cada vez mais a frequência delas. E só um outro ponto que eu queria trazer, né? A gente está aqui discutindo também redução de números, tem notícias sobre isso. A gente teve algumas decisões do STF sobre os acordos da Lava Jato, né? E eu acho que o guia veio num momento, não posso virar aqui. O guia veio num momento muito bom, né? Para trazer, reforçar a importância do acordo de leniência, trazer mais transparência para os procedimentos ali da negociação, mais clareza a alguns pontos que ainda ficavam numa zona meio cinzenta. Então, acho que ele vem para reforçar o enforcement público do CAD. Então, é muito bem-vindo, todas as alterações foram bem esclarecedoras, e acho que para isso, para a gente reforçar, tentar incentivar cada vez mais o número de acordo de leniência, para a gente ter mais essa percepção de enforcement público que ele está acontecendo e tentar afastar essa percepção de que os acordos estariam, a persecução ao cautela estaria reduzindo nos últimos anos. Bom, muito obrigada. Aqui uma introdução, né, com altíssimo nível. Eu vou passar a palavra agora para a Lucília, para ela trazer um pouquinho da experiência internacional e dos desafios, enfim, que a CMA tem enfrentado e o que eles têm feito. Lucília, fica à vontade, eu sei que você tem horário, então fique à vontade para sair quando precisar, e estamos aqui, somos todos ouvidos. Para você contar um pouquinho da experiência, enfim, o que você quiser trazer. Muito obrigada, Elisa, e bom dia. É um grande prazer para mim estar aqui hoje. Eu estava lembrando que o Seminário Internacional do IBRAC foi a primeira conferência de direito antitruste da qual eu participei, no começo da minha carreira, lá pelos anos 2000, 2001. E eu sinto muito não poder estar em São Paulo hoje, mas eu agradeço demais a oportunidade de poder participar online. Bom, vamos lá. Nos últimos anos, claro, tem havido, né, um debate intenso sobre a relevância e a adequação dos programas de leniência para a detecção de cartéis, assim como uma certa preocupação com a queda no número de pedidos de leniência. No entanto, aqui no Reino Unido, o programa de leniência da CMA, com certeza, continua sendo absolutamente central na detecção de cartéis. Né? Além de possibilitar a identificação das condutas, a leniência também nos ajuda muito a chegar a decisões mais robustas e mais eficientes. Né? Então, a gente chega numa conclusão do processo de forma muito mais rápida, com base na cooperação dos proponentes. Além de, claro, ter também um forte efeito dissuasório, né, de deterrence. Então, só para citar aqui alguns exemplos bem recentes, nos últimos meses, né, nesse ano, a CMA já emitiu 3 decisões muito importantes, com imposição de multas envolvendo candidatos de leniência tipo A, né, o que a gente chama aqui de Type A. Então, em um caso, envolvendo o mercado de títulos do governo britânico, a gente impôs multas de mais de 100 milhões de libras. Depois, no caso, envolvendo colusão com relação a parâmetros ambientais em carros, né, relativas à reciclagem de carros, multas de mais de 70 milhões de libras. E também a gente teve o nosso primeiro caso referente ao mercado de trabalho, envolvendo freelancers que trabalhavam em transmissões esportivas, com multas de quase 5 milhões de libras. Então, só para exemplificar a importância, né, da leniência para a gente aqui no combate aos cartéis. Por outro lado, a gente também acredita firmemente que o sucesso do programa de leniência, ele depende da existência de um risco concreto de que a prática seja descoberta por outros meios. Ou seja, é muito mais provável que os participantes de um cartel nos procurem para a leniência se eles realmente acreditarem que há chances concretas de que a conduta seja detectada por meio de investigações e devidamente punida pela CMA. E é por isso que o que a gente chama aqui das nossas investigações de ofício, ou seja, aquelas que não são iniciadas com leniência, elas são tão importantes. Né? Então, elas não só trazem casos, né, de cartéis que a gente não saberia sobre eles, mas eles também transmitem de forma bem forte a imagem de que nenhum cartel está salvo de enforcement antitruste. Então, por conta disso, a gente já tem feito na CMA há muitos anos um investimento contínuo e robusto em ferramentas de inteligência para a detecção de cartéis. Né? E o resultado disso é que nos últimos anos a gente tem mantido uma média em relação às instalações de investigação de cartel, de modo que mais ou menos metade dos casos se originam com um acordo com base em leniência, tipo A,
e a outra metade é detectada por meio de ferramentas do que a gente chama aqui de inteligência, né, ou on initiative investigations, né, as investigações de ofício. Um exemplo desse investimento que a Ana Paula mencionou, embora não seja o único, mas é o nosso programa de pagamento, né, para os informantes, Informant Rewards. A gente aumentou o valor do máximo que a gente paga para cada informante, de forma que agora a gente pode pagar até 250 mil libras, mais ou menos 1.800.000 reais. A pessoas, muitas vezes funcionários ou ex-funcionários, que nos forneçam informações que resultem na abertura de uma investigação e que chegue a uma conclusão final, né, uma decisão negativa. Uma outra área na qual a gente está investindo muito em inteligência é na área de licitações públicas, né, public procurement, onde a gente está, além de promover ações educativas, conscientizando as potenciais vítimas nos órgãos de compra governamentais, a gente também está trabalhando muito próximo a eles para convencer os órgãos de compra a passar para a CMA dados sobre os processos de licitação. E aqui eu tenho lembrança, muitos anos atrás, no ICN, de ouvir o Cádio falar sobre o projeto Cérebro, que foi uma inspiração inicial aqui para a gente nesse projeto. Então, em paralelo disso, a gente está, além, né, de todo o esforço junto às várias autoridades públicas aqui que participam de public procurement, a gente também está desenvolvendo ferramentas bastante sofisticadas de ciência de dados e de IA, para detectar sinais de conluio com base nos dados coletados, né? Então, acho que hoje a sofisticação dos aparelhos digitais para identificar enfim, incrível. A gente fez um salto muito grande, acho que nos últimos meses, com relação a isso. Então, eu estava refletindo, na verdade, que, né, curiosamente, o principal investimento que a gente tem feito no programa de leniência diz respeito justamente ao desenvolvimento das outras formas de detecção, né, de modo que a gente diminua a nossa dependência do programa, né, e assim se forma aquele círculo virtuoso, né, de quanto maior o risco de detecção, maior a probabilidade de que empresas vão nos procurar para leniência. Elisa, você quer que eu passe para o próximo ponto já? Não sei se você queria colocar a pergunta para mim. Não, eu acho que foi excelente. Não sei se você quer comentar um pouquinho da consulta que vocês fizeram agora em 2025 e que parece que logo mais, né, deve vir aí um guia atualizado. E, enfim, fica à vontade para comentar. Tá, legal, obrigada. Não, então, de fato, a CMA, a gente conduziu uma revisão super detalhada do nosso programa de leniência, e, na verdade, já estava mais que na hora, porque a versão atual do nosso guia, se for olhar lá, chama OFT 1495, ou seja, faz referência ao antigo Office of Fair Trading, e é de 2013, naquela época o Reino Unido ainda fazia parte da União Europeia, enfim, outro mundo. Então, a gente estava revendo o nosso guia, a gente publicou uma consulta pública e a gente está agora colocando os últimos detalhes na nova versão do guia, mas eu vou dar um spoiler aqui para vocês do que vai ter no nosso guia. Então, o objetivo dessa revisão mesmo é garantir que o nosso programa de leniência ele continue oferecendo os incentivos certos, né, para que empresas e pessoas físicas também tomem a decisão de se candidatar à leniência tipo A. Várias mudanças foram propostas, mas eu queria destacar três mudanças principais. Então, o primeiro ponto é que aqui no Reino Unido a gente tem a leniência tipo A, né, quem traz a informação sobre o cartel para a gente quando a gente não sabe, não tem informação sobre o cartel, e tipo B e C, né, o B é o primeiro quando a gente já tem investigação aberta e C são os seguintes. Então, o principal objetivo é a gente aumentar o gap entre o Type A e Type B e C. Então, a intenção é evitar que as empresas esperem que a gente abra uma investigação para só aí tentar se habilitar para a leniência, né? Claro que o objetivo é aumentar aí os incentivos para Type A. A segunda mudança que eu acho que é relevante para vocês, até pelo que entendi, o CAD é uma coisa que o CAD está fazendo também, é ampliar o rol de condutas consideradas como cartel. E aqui não se trata de uma mudança de entendimento nosso, mas só uma atualização para que o guia reflita a prática já adotada pela CMA
em relação às condutas hardcore, que podem ser objeto de leniência, mas que não estavam ali listadas no nosso guia de 2013. Então, a proposta inclui, por exemplo, coordenação de preços de compra, inclusive em mercados de trabalho, trocas de informação via algoritmos, no-poach agreements, também no contexto de mercado de trabalho, pay for delay agreements, então, por exemplo, como aqueles que, que a gente observou na indústria farmacêutica aqui na Europa, e alguns tipos de restrições à inovação, inclusive aquelas ligadas à sustentabilidade. Então, aquele caso que eu mencionei no começo sobre os fabricantes de automóvel, era um caso de cartel de restrição à inovação. E o terceiro ponto é a clareza como é que eu posso dizer isso? Tornar o guia mais user-friendly, né? Então, a gente expandiu muito o conteúdo do guia principal, ele é bem mais longo agora do que o primeiro guia, porque a gente quis incluir bastante informação sobre a condução do processo e qual é a nossa expectativa em relação à cooperação das empresas que se candidatam à leniência. E, ao mesmo tempo, como esse guia agora é bem longo e talvez um pouco maçante, a gente vai publicar 2 short guides, que são bem acessíveis, e é bem voltado para empresas e outros para pessoas físicas. Então, a ideia é que as pessoas possam engajar com esses 2 short guides diretamente, sem necessariamente contar com a ajuda de um advogado ou advogado especializado. Bom, a gente vai dando seguimento. Vamos ver, acho que ela também tinha que sair às 11h, ela tinha um compromisso. Mas enfim, acho que pena que eu não posso falar para ela, mas a contribuição foi super rica. A gente vai passar agora, então, para o documento, para o novo guia. Acho bem interessante que a fala da Lucília já trouxe bastante coisa que corresponde com as alterações trazidas no guia do CAD. E para isso, a gente vai começar aqui com o Emanuel Faria. Eu queria que ele contasse um pouquinho para a gente como foi esse processo de revisão, e quais são as principais inovações e mudanças propostas na minuta do novo guia, né? A gente aí sabe que teve ampliação de rol de condutas, tiveram vários novos mecanismos para leniência parcial. Enfim, gostaria que você comentasse um pouquinho com a gente. Obrigado, Elisa. Antes, fiquei feliz que eu encontrei uma capixaba aqui também. Eu sou de Vila Velha. Ai, maravilha. Canela Verde. Podemos criar um grupo, Capixabas do Antitruste agora. Seremos poucos, mas Ai, existiu. eu achava que estava sozinho, que bom. Obrigado, Elisa. Vamos falar sobre o guia. O guia consolida as melhores práticas e procedimentos usualmente adotados na negociação de acordo de leniência, materializando procedimentos que já vinham em grande medida sendo utilizados pelo CAD, refletindo o constante aperfeiçoamento institucional. Alguns procedimentos importantes para destacar quanto à celeridade e eficiência da negociação. O novo guia busca por maior previsibilidade e objetividade, a busca de um foco investigativo, muito no que você falou, Ana Paula. O guia destaca que a ESG terá como propósito manter a investigação de forma objetiva, o mais objetiva possível, focando em empresas e indivíduos com participação central na conduta. É importante deixar claro esse objetivo. Desculpa, Emanuel, mil desculpas. Eu só vou aproveitar que a conexão voltou aqui, só para a gente deixar a Lucília terminar e nos despedirmos. Já agradecendo aqui pela contribuição, que foi super enriquecedora. Obrigada, Elisa, e me desculpa aqui pelo problema na conexão, desculpa, Emanuel, também interromper aí a sua fala. Eu estava só dizendo que a gente, enfim, estava tentando fazer o guia fazer com que o guia fosse um pouco mais user-friendly. Elisa, eu vou só comentar, então, 2 pontos que você tinha me perguntado. O primeiro era com relação à recuperação, né, nos números aqui de aplicações de leniência. Eu acho que é difícil apontar um único motivo aqui para essa reviravolta, né, mas eu acho que eu acredito muito que esse investimento significativo que várias autoridades têm realizado ao redor do mundo em investigações de ofício teve um papel central nesse processo.
enfim, como eu comentei, a CMA, a gente tem um programa bastante robusto, eu sei que a Comissão Europeia e várias outras agências aqui, que são nossos vizinhos, têm também. Um outro tema também sempre levantado, também que já foi trazido no painel, é a questão da relação entre o private enforcement, né, as ações privadas e leniência. E nesse ponto eu queria só destacar que o governo britânico ele está, no momento, está conduzindo uma consulta pública, um call for evidence, sobre o regime de ações coletivas em matéria concorrencial. E nessa consulta, uma das perguntas que o governo está fazendo é se seria apropriado dar alguma proteção civil adicional a empresas que recebam leniência, né, principalmente a Taipei e, em caso positivo, em quais circunstâncias. E a gente vai, a CMA, a gente está trabalhando aqui na nossa resposta a essa consulta pública, que vai ser publicada nas próximas semanas. E só para terminar aqui a minha participação, eu queria falar um pouquinho só sobre a questão da cooperação internacional no combate aos cartéis, que claramente é vital, né, tanto para compartilhar experiências e boas práticas, quanto para conduzir investigações conjuntas. Quando eu falo aqui de experiência e boas práticas, é uma troca muito intensa mesmo, não enfim, a gente aprende demais e de forma bem detalhada um com o outro, né, e troca muita ideia. Claro que a gente tem vínculos muito próximos com a Comissão Europeia, mesmo após o Brexit. Desde o Brexit, por exemplo, a gente já realizou 3 operações de busca e apreensão simultâneas com a comissão, sendo que em um dos casos a gente conseguiu também emitir a decisão aplicando multas no mesmo dia, que foi um feito e tanto de ter começado e terminado o processo quase 2 anos depois ao mesmo tempo. Além disso, a gente participa, claro, ativamente do ICN, onde, diga-se de passagem, o CAD sempre foi e continua a ser uma voz super forte, presente, sobretudo no combate aos cartéis. E eu acho, e eu vejo muito também isso aqui na minha prática, que o esforço que uma autoridade faz acaba gerando um efeito positivo para as outras, né? Então, se a comissão, por exemplo, a Comissão Europeia, intensifica investigações ex officio, mais empresas pedem leniência em Bruxelas, e se elas têm exposição no Reino Unido, né, de risco antitruste, elas nos procuram também, e o mesmo acontece com eles, né? E eu acho que esse mesmo feito ocorre ao redor do globo. Um outro ponto em relação à interdependência, né, dos regimes e das agências, que para mim também me parece muito importante, quão importante é que as agências se esforcem para manter os seus programas atrativos. E aqui eu estou falando não só dos incentivos, né, que são oferecidos às empresas que recebem leniência, mas também a experiência, né, do processo. A gente toma muito cuidado aqui para fazer com que o processo não seja mais oneroso, né, do que necessário, de forma que, né, o final do processo, claro que ninguém gosta de passar por ele, né, estando no polo passivo, mas que as empresas e eventualmente os indivíduos também sempre sintam que vale a pena buscar a leniência. Então, olha, só queria de novo agradecer, desculpa aqui pelos problemas técnicos, eu preciso agora entrar numa audiência aqui na CMA, mas foi muito bom participar do painel e queria desejar boa sorte para o CAD na reforma do seu programa. Muito obrigada. Muito obrigada, Lucília, pela participação. Bom, Emanuel, a palavra é toda sua agora. Então, eu falava desse foco aí na investigação, né, de participação central na conduta, que é importante deixar claro esse objetivo no guia. Essa, inclusive, uma demanda da comunidade antitruste, e é muito importante ter clareza desse foco, refinando critérios, né, para uma inclusão mais qualificada de participantes da conduta, trazendo vários benefícios para a investigação. O guia também prevê a instauração do IA e do PA com a maior celeridade possível após a celebração do acordo. A estimativa é que, em média, esse prazo já tenha baixado de 18 meses para 3 meses. A CGA10 tem instaurado os casos. Na prática, eu menciono 2 casos concretos que estão em fase de julgamento. PA de escopolamina, um caso internacional, ele foi instaurado com 2 meses após a assinatura do IA. 3 anos entre a assinatura do acordo e a remessa ao tribunal. Outro é o PA que investiga suposto cartel no mercado de controle de acesso, um caso nacional de licitação, 39 dias de instauração para instaurar, é o nosso menor prazo.
Ele, na terça-feira agora, ele foi adiado por uma sessão para o julgamento. Também foi um caso com 2 anos e meio entre a assinatura e o julgamento, né, considerando que está acontecendo. Outra novidade foi a retomada da previsão de um cronograma. Estamos recomendando o cronograma de negociação, definindo produtos e prazos, buscando definir uma duração máxima esperada para a negociação. Cada caso é um caso, as circunstâncias são as mais variáveis possíveis, mas ter essa perspectiva temporal é muito importante. Por fim, quanto à celeridade, a possibilidade do proponente na fila de espera antecipar a negociação é uma excelente novidade. Na prática, quando o proponente não consegue o marco do acordo, nós convidamos para iniciar a construção do histórico da conduta, que poderá ser usado em caso de desistência ou rejeição da proposta inicial. Então, ou ser usado num TCC, que a coordenação de cartel já vai receber num estágio avançado, junto com a instauração do caso. Sobre a proteção da confidencialidade e segurança jurídica, garantias ao proponente, o novo guia reforça procedimentos para blindar as informações, uma série de cuidados que temos ali na CGA 10 de restrição de acesso, termo de marca, demais documentos, a próprio processo de negociação bem restrito, a SG, ao adjunto, a CGA 10. A gente tem uma nuvem específica também para leniência, com um servidor interno. Então, uma série de cuidados importantes quando se negocia um acordo de leniência. E o guia também estabelece que o HC deve permanecer confidencial, mesmo após o julgamento pelo tribunal. Não deve ser publicado qualquer trecho na versão pública dos votos. Essa é uma proteção relevante para o proponente. Por fim, em caso de cartel em licitação, a SG buscará a coordenação com a CGU e a AGU no interesse do proponente para aproveitar informações e documentos produzidos na negociação com o CAD para celebração de outros possíveis acordos, como o previsto na lei anticorrupção. O objetivo é minimizar os esforços do proponente e otimizar os esforços investigativos. O guia também apresenta uma ampliação do rol exemplificativo de condutas que pode ser objeto do acordo, semelhante ao CMEI. Além dos tradicionais casos de cartel, inclui exemplos como acordos para fixar salários ou impedir a contratação de empregados de concorrentes, cartéis de compra, trocas de informações sensíveis entre concorrentes, envolvendo preços, margens de lucro ou salários e benefícios. O guia apresentou maior clareza sobre dosimetria na leniência parcial, que é o benefício da redução de 1 a 2/3 das penas aplicáveis, quando a SG já tinha conhecimento prévio da conduta, mas não dispunha de provas suficientes para assegurar a condenação. A atualização pela Selic será até o mês anterior à concessão do marker, e a alíquota máxima aplicável será a menor alíquota usada em TCCs. Deixa claro que o benefício deve ser superior ao concedido aos compromissários de TCC. No mesmo processo, garantida a aplicação da regra de ouro e a consistência da política de acordos do CAD. Por fim, previu-se uma fase prévia e opcional de negociação, a possibilidade de contato anônimo com a SG para discutir a conduta em abstrato, em caso de dúvidas sobre determinada conduta pode ser ou não objeto do acordo, ou apresentar um pedido hipotético de marker para analisarmos a viabilidade da leniência com base em indícios concretos. Em ambos os casos, não há concessão do marker, mas é garantido o sigilo das informações. Existem outras novidades, mas por hora eu fico por aqui, Elisa. Muito obrigada. Vou passar a palavra agora para a Ana Paula, para ela comentar um pouquinho sobre essas mudanças, se elas endereçam, né, o problema de atratividade, se ajuda a recalibrar o programa, e fazendo um pouquinho de advogado-diabo, se tinha alguma coisa que você acha que poderia ter entrado e não entrou. Você comentou um pouquinho no começo, né, o seu ponto sobre questão de inclusão de pessoas físicas, carve-out, enfim, fica à vontade para comentar. Obrigada. Eu acho que o guia está muito bem feito, e Felipe e todos aqui do CAD que participaram desse processo, parabéns. A leitura é fácil, acho que está bem organizado, trata de diferentes assuntos.
Eu tenho alguns comentários, mas que talvez sejam até mais relacionados à prática do que à própria redação do guia, ou coisas que poderiam ter estado lá, porque acho que está bem colocado, e sugestões de alteração legislativa, né? Que tem coisas que o CAD tem uma limitação em relação ao que pode fazer, e o ideal seria que tivesse uma alteração legislativa. Então, em relação à fase prévia, o que acho que é bom, claro, e acho que já era uma prática do CAD que está sendo reconhecida e incorporada, mas isso é sintoma de algo que me causa um pouco de desconforto, né? Que é quando a gente tem dúvida se aquela conduta é passível de ser objeto de um acordo de leniência. Pode ser uma dúvida de política antitruste, do tipo, porque se você pega a redação do caput de 86 da lei antitruste, da lei de concorrência, é infração à ordem econômica, pode ser qualquer coisa. E como um dos requisitos é você ser capaz de identificar outros copartícipes, então tem que ter pelo menos 2. Não pode ser um abuso de posição dominante clássico, mas poderia ser um acordo vertical. Por política antitruste, eu entendo que a superintendência, a SDE lá atrás, preferia não abrir essa porta, mas não é um óbice legislativo, né? Então, se for isso, eu acho que é ok. Então, por exemplo, eu chego lá e falo: olha, Manuel, tenho aqui um acordo vertical e eu queria um acordo de leniência, eu queria assinar um acordo de leniência. Você pode virar e falar: olha, não está na nossa. A gente acha que acordo de leniência não serve para isso. Eu quero limitar o acordo de leniência para conduta horizontal. Pode ser, apesar de não estar limitado na lei. Outra situação que essa sim me causa mais desconforto é quando a gente está nessa área mais cinzenta e nova do antitruste em relação ao que é ou não é ilícito, que, claro, a visão da superintendência não é necessariamente a visão do tribunal, e acho que isso exige muito diálogo com a limitação de que os mandatos dos conselheiros são relativamente curtos, então provavelmente quem assina não vai ser o mesmo conselheiro que vai estar lá depois. Claro que sempre de forma anônima, sem identificar que é um acordo de leniência, mas discussões mais quase que teóricas com o tribunal em relação a que pode ou não ser considerado ilícito antitruste, acho que seria muito positivo, sabe? Ampliar essa discussão, quando em caso de dúvida, para além da superintendência, mantendo, obviamente, toda a confidencialidade que tem que se manter e preservando o fato de que essa discussão é advinda de uma leniência, porque acho que isso é um sintoma de um outro problema que me gera desconforto. E aí você pode ter situações que a gente teve em 2021, era até um caso nosso, não era bem a questão se a conduta tal qual descrita seria um ilícito, mas se tinha provas suficientes daquilo, né? E aí você deve ter acompanhado numa sessão pública que quase foi considerado que o signatário da leniência descumpriu o acordo de leniência e seria aplicada aquela sanção de 3 anos sem assinar o acordo. O guia até tenta endereçar isso numa das páginas, eu esqueci, eu anotei aqui, mas não está aqui na minha frente, mas que o arquivamento do caso pelo tribunal não implica necessariamente o descumprimento das obrigações por parte dos signatários. Isso é super importante, está lá, mas depende também de um diálogo constante com o tribunal, né? Eu acho que essa é uma coisa mais ativa, assim, que me ocorre dizer. Um outro ponto também que exige alteração legislativa é ter uma cláusula guarda-chuva para as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. Então, pela lei, se exige assinatura, para você se beneficiar da imunidade advinda de um acordo de leniência ou de redução da sanção, você precisa assinar, aderir, né, o acordo. E eu acho que para integrantes do mesmo grupo econômico isso poderia ser um dado, ou seja, um acordo guarda-chuva que cobrisse todo mundo, até porque a preocupação em relação a outros integrantes do grupo econômico é em relação à responsabilidade solidária, não é em relação à sua própria contribuição em relação à participação na conduta, que você poderia querer esse incentivo de não, senta aqui na mesa, me conta a história, que se não tiver que assinar, você vai me contar menos. Eu até entenderia se fosse assim, mas esse não é o caso, né? Então, o interesse do integrante do mesmo grupo econômico de estar no acordo é pela questão da responsabilidade solidária, e eu acho que isso aí deveria ter uma cláusula guarda-chuva. Outra discussão mais difícil de cláusula guarda-chuva seria para as próprias pessoas físicas, que é o modelo americano, tá? Então, no modelo americano, todo mundo está protegido, a empresa assina, todo mundo está protegido, a não ser que, chamado a cooperar,
o indivíduo não coopere, então você faz ou então porque o papel dele foi muito específico, muito extremo, enfim, tem uma peculiaridade daquele caso específico que você carve out, né, o CEO ou o CFO, ou determinadas pessoas ali que participaram da conduta, mas como regra, fica todo mundo protegido, eu acho que isso ajudaria muito a dar celeridade para todo o processo, de assinatura e de, andamento do processo. Outros comentários, a leniência parcial, acho que os esclarecimentos feitos, o ponto lá da Selic, que era até um ponto que a Amanda também colocava muito, super importante e faz muito sentido. Essa questão da preservação dos incentivos vis-à-vis o TCC também acho que está bem colocado. Acho que como um ponto de aperfeiçoamento que aí, se vocês poderiam fazer também um pouco em diálogo com o tribunal, esse caminho do 1/3 para o 2/3 é um caminho grande, né. Então, quando que é 1/3 e não é 1/3 ou 2/3, é 1/3 a 2/3, né. Então, qual que é essa dosimetria aí entre essa possibilidade de redução na sanção. Eh, Em relação à, competência, quem assina, né, a autoridade, o Ministério Público que assina, o guia fala na página 60. Tipicamente, nos casos em que aqui é aspas, o cartel agrida o mercado de forma ampla, então seria o Ministério Público Federal. E essa é uma discussão difícil, né, porque pela Constituição a competência federal é só quando tem previsão legislativa específica, como a gente pode ter nos crimes financeiros, que a gente não tem no caso do artigo 4º da 8137. Até se tentou essa alteração legislativa, alterando o artigo 4º, mas por um erro de redação, porque fazia referência ao artigo 5º e 6º, enfim, isso acabou sendo vetado quando foi aprovada a nova lei do CAD, teve aquela consulta pública de 11, e aí, acho que para dar a certeza jurídica necessária, teria que ter uma alteração legislativa prevendo competência federal para os crimes de cartel que tenham repercussão nacional, interestadual ou internacional. E até assim, quando teve o projeto de lei, tinha lá repercussão interestadual ou internacional que exijam repressão uniforme, alguma coisa assim. Essa parte final nem precisa, sabe, que depois fiquei pensando que mais causa confusão, que é uma condicionante, então você tem que provar essa condicionante. Então, internacional e interestadual é federal, mas para isso a gente precisa de uma alteração legislativa. Então, tá lá, e acho que reflete um pouco da jurisprudência que a gente tem no STJ, mas eu acho que ainda assim a gente vê casos que concluem que a competência seria estadual, eu acho que isso gera muita incerteza. E um comentário final sobre o clique leniência, que é um avanço muito legal. Acho que o próximo passo seria um e-leniency, assim, à la Comissão Europeia, de ser uma plataforma mesmo, à la da data room de due diligence, que você consegue, com um servidor dedicado a isso, uma troca de informação entre o proponente e a autoridade, sem ter que ter esse contato indo na autoridade, ou até mesmo, enfim, falando pelo telefone, que você possa trocar versões via um sistema eletrônico, que seja, obviamente, tem que ser muito bem protegido, e não simplesmente ser esse mecanismo que a gente tem hoje, que é de receber o formulário e a proposta de leniência, e pronto, e a comunicação vai dali, segue por outros meios, né. Muito obrigada. Bom, eu vou fazer mais uma pergunta aqui para a Gil. Pedir para a gente tentar ser mais breve possível nas respostas, porque o pessoal está me cobrando tempo, e ver se dá tempo a gente abrir pelo menos para uma ou duas perguntas, tá? Gil, a Ana Paula até comentou um pouquinho sobre a importância de discutir, né, ilícito antitrust, deixar isso um pouco mais definido, e o guia, ele tem essa abertura, né, para interpretação de ilícitos passíveis de enquadramento, então coloca novas condutas. A minha pergunta é se você, do lado assim, né, que representando empresas, tal, se você acha que essa medida é capaz, de atrair maior o número de empresas, se existe esse conhecimento, né, desse tipo de conduta como sendo ilícito, e enfim, quanto isso aumenta, né, a atratividade do programa. Perfeito. Acho que até seguindo um pouco a linha do CEMEI, né, quando o CAD coloca essas condutas adicionais no guia, ele vem para consolidar uma prática que já ocorria, né.
Já temos hoje acordo de leniência aí sobre trocas de informações autônomas, sobre no poaching também, acho que o wage fixing é o único que eu me lembro, a gente ainda não temos nenhuma leniência nesse sentido. E os cartéis de compra, cartéis normais são né, a base do acordo de leniência mesmo. Então tudo que vem para consolidar, que está escrito pelo CAD, ele ajuda a gente a conseguir passar uma tranquilidade, uma segurança maior para os clientes, para eles tomarem uma decisão ali de seguir ou não com uma leniência. E na prática a gente já vê os efeitos desse. O grande exemplo, acho, que a gente tem recente, são as trocas de informação por meio de grupos de benchmarking de RH, né, que o primeiro caso tendo sido iniciado, né, uma investigação pelo CAD, acho que as empresas pararam ali por um momento, olharam para dentro, para a sua prática, e outros casos foram iniciados com base nisso, né, logo após um primeiro caso acontecendo. E isso sim, acho que todos os clientes, nós como advogados, a gente também tem essa função de levar ao conhecimento dos clientes: "Olha, agora o CAD está focando em, grupos de benchmark, informações, ou está focando na questão do no wage fixing, no poaching", informá-los para, né, nessa parte de compliance interno que todos nós advogados ajudamos as empresas também. Vale lembrar, né, FTC em 2016, junto com o DOJ, eles lançaram, né, o primeiro guia ali sobre as práticas nos mercados de trabalho, e ali expressamente você falava do no poaching, no wage fixing, que eram acordos propriamente e seriam analisados pela regra do per se. Acho que o cartel de compra também, você vê ali, é um cartel, é um acordo. Então acho que essas 3 condutas em si, elas têm um elemento comum, que é o acordo entre concorrentes, né, esse acordo horizontal. Então faz todo sentido ele ser incluído ali e ter uma leniência, até seguindo o que fala o artigo 86 da lei. Mas a partir em relação à troca de informação como conduta autônoma, eu acho que tem uma sensibilidade um pouco maior, pelo fato da gente ainda não ter uma posição do tribunal firme de como vai ser realizada a análise dos efeitos dela. Se vai ser pela regra da razão, se vai ser uma regra per se. E aí acaba faltando um pouco de segurança jurídica para você seguir com esses acordos. A gente sabe que o acordo de leniência em si, ele é na verdade um instrumento de coleta de informações e documentos ali para ajudar o CAD numa investigação, e que o CAD ao final ele julga, né, com base nas provas e evidências e nos efeitos anticompetitivos da conduta propriamente para o mercado. Agora, se eu tenho eventualmente um acordo de leniência celebrado com um cliente meu, ele vai lá, ele confessa um ilícito concorrencial, ele passa por todo um processo de negociação que é demandante, passa por uma cooperação aí de 3 a 5 anos para chegar no tribunal, e o tribunal eventualmente entender que, podemos analisar isso aqui pela regra da razão, e nesse caso específico, talvez a conduta não tenha efeitos negativos para o mercado, e arquivar em relação aos outros participantes, como de fato já ocorreu. Acho que esse é o pior cenário que a gente tem para um programa de leniência, porque todas as decisões que a gente tem do tribunal, elas influenciam diretamente no programa, na efetividade do programa em si. Então acho que precisa ter um pouco mais de alinhamento entre as decisões dos tribunais e como elas refletem nos acordos de leniência, e considerando que é uma conduta ainda passível de discussão, talvez possa ter sido um pouco prematuro a inclusão já nesse momento, sem ainda ter uma posição firme do tribunal. É o único ponto que eu tenho a adicionar. Muito obrigada. Bom, a gente vai, não sei se alguém tem alguma pergunta, temos aí uns 5 minutos, então se alguém tiver... Eu tô achando que é. Ali acho que tem um microfone. Tá bom. Tá chegando lá atrás, tá vindo. A gente escuta, Pedro. Ou pro Pedro, vamos ver. Bom dia a todos. Queria perguntar para a Ana, na primeira fala, ela comentou sobre que você não concorda, a redução de casos de leniência ao longo do tempo, Que não foi tão drástica. que não foi drástica. Mas a redução houve. E a minha pergunta é a seguinte: isso pode ser devido, dentre outras causas, às ações reparatórias de indenização, que o CAD tem incentivado bastante?
que essa redução é global e as ações reparatórias são muito mais fortes fora, mas aqui teve um incremento também e com o próprio esforço do CAD em divulgar isso. Você acha que pode ser uma das causas? Eu acho que justifica lá fora, sim, e aí a gente tem o reflexo de não ter esses cartéis que seriam delatados lá fora e que viriam para cá, porque o CAD tem um programa que funciona, etc. Então a gente tem esse efeito, mas eu concordo que no Brasil essa não é a causa. No Brasil, eu acho que na verdade a gente não. A redução que a gente teve dos applications aqui vem do reflexo dos casos internacionais. Para os casos nacionais, eu acho que a gente está na mesma linha de construção desse programa, da atratividade desse programa, da gente dar, de afastar vieses. Quando eu citei lá os exemplos do Sarney, do Miguel Reale, me escapou até um caso da Alda Bastos, desembargadora, num dos casos, acho que, calhar era seu caso, né? De GIS e AIS, que ela falava: eu não vou considerar o acordo de leniência, porque é um instrumento, que eu até fiz um quote aqui, deixa eu ver se eu acho, porque é um instrumento que o delator tem moral questionável para servir de prova, e ela afastou a busca e apreensão, mandou devolver o material apreendido e a gente depois conseguiu reverter isso no próprio TRF. Mas enfim, então eu acho que tem ainda uma questão, de trabalhar a sociedade brasileira para aceitar mais esse instrumento e perceber que é uma alternativa. Tem essa questão também da confidencialidade, que eu acho que o brasileiro, que anda muito ligado, todo mundo é amigão, você fica meio chateado de apontar o dedo, né, para o outro. Então, essa garantia de confidencialidade, pelo menos num primeiro momento, é muito importante. E aqui eu vou dar um exemplo extremo, não sei se vocês têm esse exemplo na cabeça, mas no caso de vitaminas, que é um caso dramático até, que o Stanley Adams reportou, ainda nem tinha o programa de leniência na Comissão Europeia, né, lá surgiu em 96, era um pouco antes disso. Ele reporta para a Comissão Europeia, ele trabalhava na Hoffmann La Roche, uma das integrantes do cartel. Ele reporta, a Comissão Europeia fala: nossa, que legal, nem sabia que existia, vou lá, busca apreensão e tal. Faz a busca e na hora da busca, sem querer, mostra que foi o tal do Stanley Adams que delatou essa conduta. Aí a empresa entra com uma ação na Suíça por quebra de sigilo profissional. Aí a autoridade suíça tem uma ordem de prisão contra ele, aí levam ele para a prisão, aí a policial que faz a busca e apreensão fala para a mulher dele que ele vai ficar preso 20 anos, a mulher se mata, se suicida, bom, enfim. O cara serviu lá uma pena que foi curta até, acho que foram 6 meses, ele volta, ingressa com uma ação contra a Comissão Europeia, que faz que paga lá uma indenização para ele por isso, enfim. Gente, é um exemplo extremo, tá? E antigo. E acho que o CAD nunca teve próximo disso, mas só a importância de preservar essa confidencialidade, porque eu acho que quando tem esses exemplos assim, isso acaba gerando muita insegurança em relação a um ato que é difícil mesmo dessa decisão, e principalmente porque quem decide no final das contas é a pessoa física, né? A empresa é um feixe de relações jurídicas, que você tem lá contratos com o fornecedor, com o trabalhador, com o funcionário, com o supplier, com todo mundo. Mas quem decide no final das contas é a pessoa física que está ali agindo em nome daquela pessoa jurídica. Então é muito importante passar essa confiança para a pessoa física. Eu acho que isso a gente ainda tem, eu acho que ser trabalhado na sociedade brasileira para dar esse conforto e atrair. E daí porque acho que o exemplo do programa japonês é tão bom, sabe? Porque lá também eles têm essa lógica de fidelidade entre pares e eles conseguiram superar isso. Mas eu não atribuo a questão dos cartel damages a queda ou até ao não aumento de casos aqui no CAD. E, aliás, eu acho que a nossa lei, a 14.470, ela é até melhor do que a diretiva europeia, porque lá a gente afastou a solidariedade, ponto. Lá não. Se afasta a solidariedade desde que os outros consigam pagar a indenização. Se os outros não conseguirem, você pode pedir sim solidariamente para o signatário da leniência. Então, a nossa é melhor, mas tem uma parte da nossa que eu acho que ficou ruim, com todo o perdão, gente, mas acho que poderia ter ficado melhor, que a prescrição ela é suspensa até o julgamento, a ciência do fato do cartel é
se dá no julgamento do caso pelo CAD. É muito tempo, gente. E poderia ter sido na instauração do processo, e aí quem se interessa, então já tem indícios suficientes de uma infração à ordem econômica. Quem se interessa, eventualmente, entra com um protesto de uma interrupção da prescrição. Protesta lá no judiciário, segura essa prescrição, já vai saber. Em vez de 5 anos, para mim também deveria ter sido 3. Então, eu acho que isso é ruim nessa parte dos damages, mas eu não acho que é isso o que explica o fato da gente não estar aumentando tanto o número de casos. Bom, infelizmente a gente vai ter que encerrar aqui. Agradeço a participação de todos, agradeço a mesa, que foi maravilhosa, e convido a continuar a discussão aí nos almoços, jantares, porque o tema é bem profundo. Então, muito obrigada. Obrigada.